Olá, boa tarde. Durante este período de pandemia do novo coronavírus, é importante reforçar o sistema de saúde pública, conscientizar a população e também ajudar a economia a sobreviver durante esse período tão difícil. Nesse sentido, existem vários projetos tramitando aqui no Senado. Um deles, de autoria do senador Irajá, pode ajudar as empresas a fecharem as contas durante a pandemia. Veja na reportagem de Silvio Guedes. Em uma corrente, todos os elos estão interligados, um depende do outro. É como disse Henry Ford, uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. A economia também funciona como uma corrente. Produtores rurais, indústrias, setor de serviços, comércio, trabalhadores, microempresários, todos estão ligados. É um momento de sobrevivência, é um momento de tentar ver como é que vai acontecer, buscar crédito, que também está de uma forma lenta para poder sair para as empresas, para honrar compromisso, para poder pagar salário, pagar funcionários. As outras coisas estão sendo deixadas para frente para ver como é que resolve depois. A preocupação é com os funcionários. Manter forte a corrente econômica do Brasil, protegendo os elos mais fracos, é o objetivo de vários projetos que o Senado deve votar nos próximos dias. O senador Irajá, do PSD de Tocantins, apresentou um projeto que isenta os empregadores de pagar o FGTS e outras contribuições sociais enquanto durar o período de emergência em saúde pública em razão da pandemia do Covid-19. É o que suspende de pagamento todos os pequenos empresários, comerciantes, profissionais liberais dos impostos que são recolhidos sobre a folha de pagamento. Todo mês, nós, empresários, temos que pagar o FGTS, o INSS e as contribuições sindicais. E, claro, diante dessa fase crítica, desses 90 dias, que é o período de emergência, esse projeto prevê a suspensão provisória desses impostos e os seus pagamentos, para que depois, quando a gente vencer essa luta, esse cidadão, essa cidadã possa honrar as suas obrigações e os seus compromissos. No setor de bares e restaurantes, um dos mais afetados pela quarentena, os empresários estão tendo que buscar soluções criativas para enfrentar a crise. O só delivery não é suficiente, isso é 30% a 40% do nosso faturamento hoje. Então a gente teve que dar férias coletivas e suspender contratos. Essas medidas do governo foram muito interessantes, porque garantiu uma renda mínima para os funcionários e fez com que a gente pudesse sobreviver. Nós negociamos com os locatários dos nossas lojas, todos foram solidários, conseguimos diminuir o aluguel no mês de março, de abril, e ficamos de começar em maio. Se não tiver uma ação forte do governo e rápida para poder liberar dinheiro para as empresas e desonerar, muita empresa vai fechar. Então é isso, é uma guerra, mas a gente vai vencer. Outra proposta para reforçar a economia que está em análise aqui no Senado destina 90 bilhões de reais do FGTS para garantir o pagamento dos salários de trabalhadores com carteira assinada. No ano passado, o governo já tinha editado uma medida provisória alterando as regras do saque do FGTS. Uma delas era a possibilidade de saque de uma vez só, até o valor de R$ 998. Esse prazo acabou agora, em 31 de março. Mas esse recurso estava na conta particular do trabalhador e o governo fez a mudança pensando no aquecimento da economia. Mas há quem defenda, para salvar empregos neste momento da pandemia do coronavírus, o uso do dinheiro do FGTS, que não está na conta vinculada do trabalhador, nem direcionado para obras de habitação, infraestrutura e saneamento. Estamos falando do patrimônio líquido do fundo, ou seja, se o FGTS fosse extinto e todas as obrigações cumpridas, sobraria esse dinheiro, algo em torno de 100 bilhões de reais. A proposta está no projeto 1206 de 2020, do senador Romário. Nós ouvimos o doutor em Economia e consultor do Senado, Pedro Neri, que defendeu a proposta em artigo recente na imprensa. A ideia é usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para que seja então pago o salário dos trabalhadores. Normalmente, o empregador deposita em nome do seu empregado na conta vinculada dele a título de FGTS na Caixa Econômica Federal. Agora a Caixa faria o sentido contrário, transferiria recursos para o empregador pagar o salário do seu empregado. O projeto autoriza o uso de até 90% dos recursos, então é algo como 90 bilhões de reais,
em benefício de cerca de 30 milhões de trabalhadores que poderiam ter seus salários de 2 ou 3 meses pagos com recursos do FGTS, isentando então o empregador de pagar esses salários, permitindo que as médias, pequenas e microempresas sobrevivam e permitindo que o Tesouro Nacional, em vez de gastar com renúncias fiscais ou com transferências para essas empresas, se concentre concentre os recursos orçamentários na proteção dos trabalhadores informais, desempregados e na própria atenção ao Sistema Único de Saúde. E ainda falando de medida provisória e FGTS, o governo aliviou o caixa das empresas, adiando o recolhimento por 3 meses. O depósito de 8% na conta do trabalhador poderá ser parcelado em até 6 vezes a partir de julho. O senador Paulo Paim, integrante da Comissão de Assuntos Sociais, que também debate assuntos relacionados ao FGTS, falou com a nossa reportagem. Nesse momento tão difícil do quadro nacional, eu não vejo problema em um empregador jogar para pagar daqui a 3 meses o correspondente ao Fundo de Garantia por tempo de serviço. Mas o senador criticou a MP do contrato verde e amarelo. É aquela medida provisória que incentiva empresas a abrir postos de trabalho para a população entre 18 e 29 anos. A MP mexe na legislação do FGTS. Na chamada MP do contrato verde e amarelo, ele passa a contribuição de 8% para 2%. Em caso de demissão, em vez de pagar 40%, que é a multa, eles pagarão, o empregador paga só 20%. Eu acho que isso vai trazer um prejuízo enorme para o sistema habitacional brasileiro, que já é muito ruim, faltam milhões e milhões de moradia, e ainda vai mais uma vez fazer que o trabalhador tenha prejuízo. Na pauta prioritária do Senado para esta semana estão 3 projetos relacionados à crise do coronavírus. Um deles pode ajudar pequenas e microempresas. Dados do Sebrae mostram que no Brasil são cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas, que representam cerca de 27% do PIB brasileiro. A crise provocada pela epidemia de coronavírus afeta principalmente os pequenos negócios, que em períodos normais já passam por dificuldades. Alta carga tributária e dificuldade de acesso a crédito estão entre os maiores problemas. O projeto, que está na pauta prioritária do Senado, cria o Programa Nacional de Fortalecimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A ideia é estabelecer uma linha de crédito mais barata para que elas possam enfrentar esse período de crise provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com o texto, as operações de crédito com risco para o Tesouro Nacional serão realizadas por bancos oficiais federais e de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Os bancos administradores deverão aplicar, no mínimo, 20% dos recursos dos fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para o programa. Um projeto que vai ao encontro de tudo aquilo que é necessário para vencer esse momento de crise e de pandemia. Um projeto que dá dinheiro a longo prazo, taxas de juros reduzidas e sem garantia real, parecido com o programa, o Pronaf Agrícola, que ampara os pequenos produtores rurais. Portanto, há uma grande esperança que na terça-feira possamos ajudar de verdade o microempresário que está passando necessidade no Brasil. Incluído como prioritário na pauta de votações do Senado, um projeto de autoria do senador Rogério Carvalho aumenta os recursos distribuídos pelo Fundo de Participação dos Estados e pelo Fundo de Participação dos Municípios. O projeto quer aumentar os recursos distribuídos este ano em 22 bilhões e meio de reais, o equivalente a 2 meses de repasse. São 11 bilhões a mais para os estados e 11 bilhões e meio a mais para os municípios. Ao invés de 12 parcelas de FPM, de FPE, pagar 14 parcelas, o que seria o equivalente a gente ter um complemento de 2 parcelas a mais.
Na justificação da proposta, o senador Rogério Carvalho argumenta que a epidemia do coronavírus vai piorar ainda mais a situação econômica, afetando a arrecadação de impostos estaduais e municipais, como o ICMS e o ISS. Mas também deve afetar bastante a arrecadação de impostos federais, como o Imposto de Renda e o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, as duas principais fontes de recurso dos fundos de participação dos estados e dos municípios. É importante a gente saber que estados e municípios ficarão com a maior carga no trabalho do combate à pandemia, porque os hospitais são gerenciados geralmente pelos estados e a rede de atenção primária, os postos de saúde, os centros de saúde são gerenciados pelos municípios e são os centros de saúde e são os municípios que vão atender parte da população e são os hospitais estaduais que atenderão a maior parte daqueles casos que vão se tornar mais graves. A ventilação natural e a frequente renovação do ar podem ser fundamentais para evitar o contágio pelo novo coronavírus nas residências e nos locais de trabalho. É o que nos mostra o jornalista e médico Paulo Acrísio. Bem, pessoal, eu quero mostrar para vocês a importância de ter um ambiente ventilado, como local de entrada do ar e o local de saída. E, se possível, ventilação natural ou então com um ventilador. Essa é a recomendação que o responsável pelo combate ao coronavírus, a autoridade máxima da medicina do Japão, recomenda. Isso pode ser visto num vídeo da televisão estatal japonesa que nós vamos tentar mostrar para vocês aqui. Ali está a porta da minha casa e aqui está a janela. As microgotículas que contêm o coronavírus, elas podem perdurar no ar durante muito tempo. Essa recomendação serve não só para as residências, como também, principalmente, para alguns ambientes de trabalho que não têm ventilação natural. Mesmo que seja um ambiente fechado, é conveniente que tenha um ventilador ou propulsores, algo que empurre o ar para que faça ele circular. Porque essas partículas que contêm o vírus, elas podem demorar meia hora, uma hora às vezes, se não houver circulação do ar. E para isso nem a máscara adiantaria, porque o vírus pode entrar pelos olhos. A experiência filmada dentro de uma sala escura e sem ventilação alerta para uma outra forma de transmissão do coronavírus. Ao contrário do que ocorre com o espirro ou mesmo a tosse, as microgotículas expelidas pela fala flutuam por muito mais tempo porque são muito mais leves. Daí a necessidade de renovar o ar ambiente, prevenindo o perigo do contágio. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela companhia. Cuide-se, proteja-se e até a próxima.